Eu hoje estava pensando e estava pensando no meu tempo que passei de pandemia. E é incrível como o mercado hoje, como a tecnologia hoje, de forma geral, visa atender a necessidade das pessoas ao máximo. Durante a pandemia, eu experimentei ficar longos prazos em casa, longo tempo em casa, como todos vocês. E nesses períodos, eu tive a oportunidade de fazer muito mais compras pela internet do que eu fazia. Usei o delivery, eu utilizei a entrega via correio, via transportador. E eu fiquei surpreendida de ver como cada dia mais as coisas chegam mais rápido. O mercado hoje, ele tem o foco de suprir essa necessidade constante, essa característica constante que nós temos, que é a rapidez, a nossa impaciência. Eu quero para hoje, eu quero para agora, eu não tenho tempo de esperar, eu quero agora. Então, nós vemos os fast foods, drive-thru, o Mercado Livre entregando em algumas horas, se você paga um frete mais caro. A internet, você dá um clique e está do outro lado do mundo. E se você der um clique e demorar um pouquinho, você se irrita, porque você quer rapidez. Esperar é ruim. Os celulares que a gente tem, que são um computador, fazem tudo na nossa mão. Você vai na internet comprar um produto e se está escrito lá que vai te entregar daqui a um mês, você vai atrás de outra loja que te entregue mais rápido, porque você não quer esperar. Você quer a sua vontade atendida o mais rápido possível. E o mundo, cada dia mais, oferece praticidade e rapidez para a gente. E muitas vezes nós temos dificuldade de administrar tempo. O ser humano tem uma dificuldade muito grande quando ele tem que esperar. Quando chega o tempo de esperar. Porque nós queremos rápido, nós queremos para agora. É terrível esperar. A gente normalmente quer para ontem. Quando nós saímos para comprar alguma coisa, nós ficamos ansiosos, nós queremos comprar, queremos levar para casa. Se a gente entra na internet, queremos que entregue e que chegue logo. E cada vez essa é a tendência. De que a gente seja mais bem atendido. De que a gente receba as coisas com mais rapidez. Mas nós precisamos assim compreender que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar em Deus, que esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é um tempo de trabalho em nós, na nossa vida, no nosso caráter. Salmos 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Tenha fé, tenha perseverança, porque é Ele que vai fortalecer o teu coração. Nós estamos no ano de Abraão, no ano das bênçãos de Abraão. E nós entramos no mês do tempo de Deus. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Sobre o tempo de Deus na nossa vida. Vamos orar. Abaixem suas cabeças. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma a vida dos teus filhos. Fala conosco, Pai. Nos ensina a tua palavra. Espírito Santo,
quão necessário é esperar em Ti, crer na Tua palavra, Deus, no Teu poder, na Tua verdade, na Tua capacidade, porque só de Ti vem o que há de melhor. Só o Senhor é capaz de cumprir, de fazer impossível, de trazer milagres sobre a vida do Teu povo. Oh Senhor, esta palavra é tão importante, o tempo de Deus é algo tão importante na nossa vida. Nós não conseguimos viver aquilo que Jesus deseja que vivamos se nós não conseguirmos esperar em Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa palavra quebrante o coração dos Teus filhos, que eles sejam fortalecidos por Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiz essa entrada falando sobre a rapidez com que nós recebemos as coisas hoje em dia, porque além disso ser uma verdade, além de cada vez mais as coisas chegarem mais rápido, isso faz aflorar em nós impaciência. Isso faz com que cada vez mais eu não queira esperar. Quando eu digo esperar, eu penso, nossa, isso é chato. Esperar é ruim. Esperar é perder tempo, porque eu não quero perder tempo, eu quero logo. Eu quero ser satisfeito. Isso é o hedonismo, o que nós vivemos hoje. A necessidade de prazer próprio, de se satisfazer. Eu quero comprar e eu quero receber agora, eu quero usufruir já desse bem, dessa bênção. Eu não quero esperar. Mas coisas muito ruins acontecem quando nós escolhemos não esperar o tempo de Deus. Toda vez que nós saímos de debaixo do tempo de Deus, nós trazemos para nós sofrimento. E nós deixamos de viver bênçãos. Então hoje, eu vou dar uma pincelada em alguns versículos, em alguns capítulos aqui de Gênesis. Se você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, nós vamos começar. Gênesis 12. Aqui na minha Bíblia diz, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Abrão aqui tem 75 anos de idade. É casado com Sarai. É um homem próspero, tem rebanhos, tem servos, tem uma vida estável. É um homem estabelecido. Ele tem tudo, mas ele não tem um herdeiro. E ele quer um herdeiro. Sarai quer um herdeiro, quer um filho. É o sonho do coração deles. Abrão era um homem de Deus. Foi o homem escolhido pelo Senhor para fazer com que viesse o povo de Deus, os judeus. Então, ele era um homem de Deus. E a palavra de Deus diz assim, deleita-te no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Tem prazer em Deus e Ele vai atender seu coração. Ter prazer em Deus significa andar com Deus, buscar a Deus, atender a Deus, obedecer a Deus. Porque quando a gente tem prazer numa coisa, a gente quer fazer essa coisa. Então, aqui no versículo 1 e 2, diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, de cara, a primeira coisa que Deus promete para Abrão é o quê? É uma grande nação. Para que ele tenha uma grande nação, ele precisa de um filho, ele precisa de descendência. Então, Abrão recebe a promessa daquilo que ele tanto sonha. Sarai a mesma coisa e eles pegam as coisas dele, o sobrinho que vai junto e saem e vão para onde Deus mandou. Ele aqui recebe a primeira promessa do Senhor. Quando nós vamos para Gênesis 13, no versículo 14 ao 16, o Senhor fala assim,
E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Eles estavam juntos, Ló e Abrão. O rebanho deles era grande, estava dando confusão com os rebanhos, com os pastores. E Abrão vira para Ló e fala, vamos nos separar. Para onde você quer ir? E Ló olha para a campina de Sodoma, de Gomorra. É uma terra boa, é uma terra irrigada, verde, bonita, eu vou para lá. E vai. E Abrão vai para a terra de Canaã. Então, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente contará. Então, chega aqui nesse momento, Deus faz novamente a mesma promessa para Abrão e para Sarai. Vocês terão semente, filhos e uma descendência gigantesca. Deus reafirma essa promessa. Quando chega em Gênesis 15, do versículo 1 ao 5, diz assim, o título aqui, na minha Bíblia diz, Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Deus anima a Abrão por quê? Porque ele está desanimado. Porque quando a promessa demora a se cumprir, a gente fica desanimado. A gente se questiona, porque é normal do ser humano querer rápido a sua bênção, querer viver logo o seu sonho. Eles não viam a hora de ter um filho, de ter uma criança. Então, quando você tem uma promessa, é normal que você queira logo. É normal que você queira ver aquilo se cumprir. E às vezes demora. O tempo de Deus é diferente do meu tempo, do seu tempo. E aqui o Senhor percebe que ele está desanimado. Ele vê com certeza, ele e Sarai olham pelo acampamento. E Sarai com certeza vê as outras crianças, as mães com seus filhos. E ela fala, eu quero um. Vê uma mãe amamentar, vê uma mãe cuidar, brincar, dar de comer, abraçar, dar amor, receber amor. Imagina o vazio que existia. Imagina a ansiedade. Deus prometeu, mas ainda não aconteceu. Deus prometeu, mas ainda não aconteceu. E ela olha para um lado, de repente vê todo mundo com filhos e o outro lado e ela sem. E chega aqui, eles estão desanimados. Abrão está desanimado. E aí Deus vira para ele e diz assim, no versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Abrão está dizendo aqui, Senhor, o Senhor já me prometeu mais de uma vez que eu vou ter sementes, mas eu não estou vendo essa semente. Eu não estou vendo esse filho. O filho que eu vou ter vai ser o meu servo, vai ser o meu mordomo. Ele que vai ser o meu herdeiro. Abraão está impaciente. Ele está querendo ver as coisas acontecerem. E Deus vira para ele e diz, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Então, nesse momento, a gente vê Deus reafirmando uma promessa. Deus dizendo para ele, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eles são humanos.
Eles estão tristes. Eles estão se sentindo enfraquecidos na fé. E quando a gente está enfraquecido na fé, o inimigo encontra espaço para colocar dentro de nós mentiras, incredulidades, de que Deus não nos ama o suficiente para cumprir as promessas, de que as promessas não irão se cumprir. Mas nós precisamos ter cuidado com as atitudes que nós tomamos quando nós resolvemos não esperar o tempo de Deus. Quando nós resolvemos que está na hora de nós fazermos aquilo que é melhor para nós. Nós precisamos ter cuidado porque algumas coisas que nós podemos fazer podem trazer sérios danos. Então aqui a gente vê que a impaciência de Sarai e de Abrão acaba trazendo frutos. Quando nós deixamos de esperar o tempo de Deus, quando a gente resolve fazer as coisas por nossa vontade, quando a gente resolve criar atalhos, nós deixamos de ser dependentes de Deus. Nós deixamos de acreditar, nós nos tornamos incrédulos. Nós deixamos de ser dependentes, por quê? Porque eu não vou mais esperar, eu vou fazer o que eu acho que é melhor. Nós nos tornamos incrédulos, por quê? Porque eu só resolvi isso, porque eu acredito lá no fundo que Deus não vai fazer. Eu acredito lá no fundo que Deus não vai cumprir. Então eu pego e ajo, e crio um atalho. Muitas vezes nós podemos achar o quê? Que nós vamos ajudar a Deus. Eu acho que Sarai achou que ia dar uma ajudinha para o Senhor. Vou dar uma ajuda aí. Acho que Deus não sabe fazer direito. Acho que Deus deve estar ocupado. Ou então, Deus esqueceu. Deus esqueceu da promessa que trouxe para mim. Ou, será que eu entendi certo a promessa de Deus? Será que era para mim? Vai ver que eu entendi errado. Vai ver que não era Deus falando ao meu coração. Vai ver que a promessa era só para o meu vizinho. Não era para mim. É impossível acontecer. Olha a minha condição. Eu já sou velha, eu não posso ter filhos, eu sou estéril. Deus não tem como me ajudar. Deus não fez até agora porque Ele não pode. Ele não conseguiu. Por isso Ele está em silêncio. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um atalho. Satanás, ele coloca na nossa mente essa dúvida. Deus não te ama, por isso Ele não cumpriu. Deus não te ama, por isso Ele deixou passar. Deus não te ama, por isso Ele não te curou. Deus não te ama, por isso Ele não prosperou você. Deus não te ama, por isso sua empresa fechou. Deus não te ama, por isso você está vivendo tudo isso que você está vivendo. É porque no fundo Deus não te ama. Tudo isso que você ouve é mentira. Isso é o que Satanás quer colocar dentro de você, dentro do seu coração, porque ele vai minar a sua fé. Porque Ele vai tirar a sua dependência do Senhor. Ele vai fazer você arregaçar as mangas e criar um atalho por conta própria. Em Gênesis 16, aqui na minha Bíblia diz que Agar é dada por mulher a Abraão. Sarai entrega a sua escrava para que Abrão tenha um filho com ela. Naquela época, era permitido que quando uma mulher fosse estéril, ela desse a sua escrava, a sua serva, ao seu marido, para que ele tivesse um filho com ela. E o filho dessa escrava seria dela. Então, quando Sarai pega e dá Agar a Abrão,
dentro dela, ela está pensando assim: eu vou ter um filho. Vai ver que a promessa de Deus era essa. Vai ver que essa era a promessa de Deus. Quando Deus disse que Abrão ia ter uma semente gigantesca, olha as estrelas, porque você não vai poder contar. Vai ver que ele estava falando disso. É do filho da serva. É isso. Não sou eu. Imagina como eu sou louca de achar que sou eu que vou engravidar. Eu sou estéril. Claro que não sou eu. É o filho da serva. Então eu vou fazer isso. Deus precisa da minha ajuda para resolver meu problema. Então ela pega a serva e ela dá a Abrão. E Agar engravida. E diferente daquilo que ela imaginava, Agar tem uma atitude de orgulho e de desprezo para ela. Começa a olhar para ela com desprezo. E o que ela sofria acaba sendo pequeno perto do que ela começa a sofrer. Porque ela agora, ela não vê só as outras crianças com os outros casais, com as outras mães, mas ela vê a serva com a barriga crescendo, debochando e desprezando dela, e o filho é do marido dela. Olha só o que ela arranjou para ela. Ela achou que aquilo seria uma bênção, que aquilo seria um prazer. Que coisa maravilhosa, era essa a promessa, esse é o filho. Não, não era, meu Deus, como é que pode ser tanta dor? Como é que pode ter tanta briga? Porque aquilo que vem de Deus traz paz, não traz confusão. Mas Agar começa a olhar para ela e a tratá-la dessa forma, com desprezo. A ponto dela ir reclamar com o marido. E ele dizer para ela: faz aquilo que você achar melhor. Então ela começa a afligir aquela serva, a maltratar aquela serva, a ponto dela fugir. E ela foge. E o anjo do Senhor aparece para ela e diz para ela: volte e se humilhe perante sua serva, perante sua senhora. Volte e se humilhe. Teu filho vai se chamar Ismael e ele será próspero. E ela volta. Aqui no capítulo 16, no versículo 12, fala uma coisa muito importante. O anjo, quando está dizendo para ela voltar, para ela se humilhar, porque o menino se chamará Ismael e ele será próspero, ele terá 12 herdeiros, 12 príncipes. Mas aqui no versículo 12 diz assim: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael, mais para frente, ele vai crescendo e ele começa a sofrer. Quando Ismael nasce, Abrão está com 86 anos. Já se passaram 11 anos desde Gênesis 12, quando a gente viu que Deus manda ele sair. 11 anos já se passaram e aquela promessa não se cumpriu. Ismael nasceu e foi criado lá. Mas ele é criado de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque ele não é o filho da promessa. Ele não é o filho da promessa. O filho que viria mais à frente, sim, seria. Ele é o primogênito. Ismael é o primogênito de Abrão. O primogênito naquela época, gente, era o filho mais importante. De herança, ele recebia muito mais que os outros irmãos. E além da herança, ele recebia autoridade espiritual. Ele recebia autoridade sobre a família. Ismael era primogênito, mas não tinha nada para receber. Olha só o atalho de Sara. Eles deixaram de ser dependentes de Deus quando resolveram pegar
e ter um filho com a serva. Eles se tornaram incrédulos quando eles não acreditaram que o Senhor tinha uma promessa para eles. Abrão só tinha Sara e agora estava com Agar. Tinha tido Agar como mulher. Uma serva foi obrigada a se deitar com o marido da sua senhora. Ela foi obrigada, porque Sarai quis e ela teve que ir dormir com Abrão. Uma criança inocente foi gerada. Humilhação e desprezo veio sobre Sarai, que achou que aquele filho seria dela, mas não foi. Porque a serva se tornou orgulhosa, porque achou que carregava no seu ventre o herdeiro, o filho da promessa, mas não era. Quanta confusão por conta de não se esperar o tempo de Deus. Aquela criança foi menosprezada. Mais para frente, quando a gente vê que Isaac nasce, em um determinado momento a palavra de Deus diz que Ismael debochava de Isaac. Então Sara, ela se irrita e ela vira para Abrão e diz: eu não quero mais essa serva aqui, nem este teu filho. E Deus vira para ele e diz: faça o que a sua mulher quer, mas não se preocupe, porque eu vou abençoar o seu filho. E esse menino, adolescente, sai daquele acampamento com a sua mãe escrava para um deserto sem destino, com um odre de água no ombro. O que será que aquela criança sentiu? O que será que aquela criança sofreu? Quantas vezes uma família está brigando, casais estão brigando, estão tendo turbulência dentro dos seus lares, e em vez de buscar ajuda, se separam. Quais são as marcas que ficam na família, que ficam nos filhos que eles têm? Quais foram as marcas que aquela criança carregou? De desprezo. Sabia que era o primogênito, mas que não valia nada. Não era amado como o outro, não era desejado como o outro. Ismael, ele se torna nômade. E os árabes, hoje, eles são descendentes de Ismael. E no livro de Crônicas, em 3 capítulos, fala da hostilidade dos árabes contra os judeus. Porque ficou uma marca. Porque traumas foram feitos naquela criança e naquela mãe. Hoje, os judeus são descendentes de Isaac, que é o filho da promessa. E os árabes são descendentes de Ismael, que é o filho da escrava Agar, egípcia. Até hoje esses povos brigam. E olha que coisa engraçada. Ou melhor, olha que coisa incrível que é a palavra de Deus. E quantas vezes nós não acreditamos. Nós achamos que a palavra de Deus não é verdadeira. Olha o que diz aqui no versículo 12 que eu li para vocês. Ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. A Palestina e Israel é um do lado do outro, e eles vivem em luta. Isso, gente, foi o atalho que Sarai tomou junto com Abrão. As marcas que ficaram foram gigantescas. Por quê? Será que Deus precisa de mim para fazer o milagre? Será que você consegue mais do que Deus? Será que a obra que você faz é mais poderosa do que a obra de Deus? Por isso não tem necessidade de esperar? Por que será? Uma má escolha pode gerar
problemas em gerações de gerações futuras. Quantas pessoas hoje não querem esperar o casamento para ter relação sexual? Quantas jovens hoje engravidam? Casam cedo. Será que esse era o príncipe encantado vindo de Deus ou a princesa vinda do Senhor? Será que essa união vai durar? Por que não esperar o tempo de Deus? Por que meter os pés pelas mãos e se entregar para o primeiro ou para a primeira que aparece? No mundo hoje, virgindade é uma vergonha. É considerado uma vergonha, mas para Deus não é. E Deus tem os seus motivos. Deus quer pureza no povo dele. Deus busca pessoas que sejam puras e que se mantenham puras, porque ele sabe que se você sair experimentando de tudo mais para frente, isso vai causar problemas para você, para sua família, para o seu casamento. Quantas vezes a gente vê o apóstolo pregar aqui e dizer: hoje você está reclamando do seu marido, da sua esposa, foi você que escolheu. Foi a sua atitude, talvez o teu passo antecipado, o teu atalho, porque eu quero casar logo, porque eu quero sair de casa, porque eu quero ter a minha vida e a minha casa, porque eu quero ser uma mulher casada ou um homem casado. Então eu não espero aquilo que Deus tem para mim. Mas o que Deus tem para mim é infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu possa conseguir com o meu esforço. Porque Deus vê depois, Deus vê além. Quantas pessoas querem crescer no trabalho? Querem prosperar, dar uma vida boa para sua família? Mas não esperam o tempo de crescimento? Passam para trás pessoas, enganam, roubam, mentem, usam de tudo quanto é tipo de subterfúgio para ganhar mais. Quantas pessoas criam atalho? Todo atalho, tudo aquilo que nos faz sair da palavra de Deus, da vontade de Deus, vai trazer sofrimento, vai nos afastar da bênção. Tudo no mundo hoje visa rapidez. Quanto mais rápido, melhor. É aquilo que eu falei. Você clica lá na internet, ela não foi, você já está com raiva. Que droga de internet? Porque está demorando. Tudo faz com que você seja uma pessoa impaciente, com que você não desenvolva o fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, que é a paciência, a tolerância. Mas isso é necessário na sua vida. É necessário na minha vida. Naquele momento, Abrão e Sarai só viram a dor. Olharam para a dor. Olharam para a impossibilidade. Ela não pode ter filhos. Ela é estéril. Nós temos que olhar para a promessa, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para quem tem poder de mudar a nossa circunstância, por mais que por olhos carnais elas não possam ser mudadas. Por isso nós temos um Deus para nos ensinar a viver o sobrenatural. Pelos olhos humanos é impossível. Mas para Deus não é impossível. Mas se você olhar para as promessas do Senhor com olhos carnais, você não vai ter fé para perseverar. Você não vai ter fé para esperar o tempo de Deus. Mas nós precisamos esperar. Nós precisamos olhar com olhos espirituais. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Ele faria e não confirmaria. Quem te prometeu tem caráter. Quem te prometeu é verdadeiro. Quem te prometeu não falha nunca. Por mais que demore
espere, não falha nunca. Então por que não esperar? Nós estamos no mês do tempo de Deus e em nome de Jesus, nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ver promessas se cumprindo. Mas não se desvie, não tome atalhos, persevere em nome de Jesus para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Existe uma grande promessa. E o Senhor vai cumprir. Aqui no capítulo 14, no versículo 10a diz: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ele vai te abençoar, a promessa vai chegar, o Senhor não tardará, Ele não falhará, Ele virá sobre a sua vida. Aquilo que Deus anuncia, Deus cumpre. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele não mente. Ele está aqui para te abençoar, para fazer o teu coração se firmar, para fazer a tua fé se fortalecer, porque você vai viver o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Deus aqui anuncia a data para ela. Eu vou voltar e por esta época tua mulher terá um filho. Chegou o momento de viver. Ele nasceu, a bênção veio, a bênção virá sobre você. Coloque-se de pé. Deus não falha e Deus não vai falhar na sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, venha, porque hoje Deus vai fortalecer o teu coração. Coloque na tua mente o que é que Deus te prometeu. Qual é a tua promessa? O que é que você está esperando? O que o Senhor te prometeu? Vem à frente, porque vai ser derramado sobre você hoje força, fé, perseverança. Em nome de Jesus, pessoas vão viver o tempo de Deus neste mês. Pessoas vão viver o cumprimento das promessas neste mês, assim como Sarai virou Sara e Abrão virou Abraão, e a promessa se cumpriu. Virá sobre você o cumprimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, vem sobre esses filhos com a tua força, Senhor, com o teu poder, e firma esses corações na tua palavra. Não se desvia, não tome atalho, porque em nome de Jesus o que Deus tem para você é muito maior. Se você quiser uma alimentação rápida, você vai no fast food. Mas se você quiser um banquete, você tem que esperar que os alimentos sejam preparados, que sejam alimentos especiais, que sejam feitas por mãos especiais. Deus não tem fast food para você. Deus tem banquete feito pelas mãos dele. Deus tem promessa feita pelas mãos do próprio Deus para a tua vida, para te abençoar, para a tua felicidade, para o teu crescimento, e elas irão se cumprir. Entregue a Deus a tua promessa e diga a Ele: Senhor, toma teu tempo, fortalece o meu coração, Senhor.